Pronto. Um dia bater uma aula só de bate-papo, Maria. Pois é, vai ser só no final do curso. Vamos marcar uma aula só de bate-papo. Tem assunto, viu? Tem assunto. Maravilha. Só que vocês vão ter que bater papo em inglês, daí eu quero ver. Tem assunto de sim, mas eu acho ótimo. Eu acho ótimo, com esses fonemas tudo colado um no outro que a gente não entende. Vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje é dia 31 de março de 2021. E é com grande alegria que eu recebo vocês aqui nessa aula do nosso curso de inglês para peregrinos. Eu vou pedir para vocês mutarem os microfones de vocês, para a gente ter um melhor aproveitamento do nosso curso, para todo mundo poder ouvir bem, sem interferências, sem barulhos externos. Peço essa gentileza de vocês mutarem. Quem não mutou ainda, eu vou mutar vocês, tá? Falta só uma pessoa. Perfeito. Quem precisar de ajuda, tiver alguma dúvida, por favor, né, levantem a mão, conversem, falem, não se preocupem, tá bom? Vamos fazer uma retrospectiva do que nós estudamos esse mês de março. Nesse mês de março, principalmente, a gente estudou os verbos, né, além do verbo to be, que nós já tínhamos visto no mês passado, a gente viu os verbos do presente, que são aqueles verbos que têm como auxiliar o verbo auxiliar, o do, tá bom? Então, a gente viu o do tanto na pergunta, como na afirmativa, como na negativa. Enfim, semana passada nós vimos algumas frases do nosso cotidiano, a gente teve material complementar de coisas da casa, de coisas de lugares da casa, objetos da casa. Tivemos material complementar sobre a história de Londres, fizemos a Via Sacra, falamos sobre a Quaresma. Enfim, um mês aí muito recheado e muito, né, completo de conteúdo, que eu tenho certeza aí que além de aprender inglês, nós aprendemos várias outras coisas. Hoje a gente vai continuar vendo o presente, né? Vou pedir para a Mayara começar a compartilhar os slides com a gente vai continuar vendo o presente numa outra situação que, inclusive, nós já vimos em vários textos. Em vários textos, esse assunto já apareceu nos nossos textos, nos nossos vídeos e tudo mais, só que a gente não trouxe ele ainda para a gramática. Então, mais uma vez, eu reforço que a gramática, hoje, ela vai dar uma estrutura, ela vai dar corpo para aquilo que nós já, de certo modo, já vimos, já ouvimos e já lemos, tá bom? Então, pode passar, Mayara. O tema de hoje, pessoal, é o presente contínuo. É o presente contínuo. Boa tarde. É o presente contínuo ou progressivo, em inglês, como a gente chama, tá bom? Present continuous. Então, o que é o presente contínuo? O presente contínuo, ele é similar ao português, quando a gente fala no tema da gramática em português, que é o tema do gerúndio. O que é o gerúndio no português? São aquelas tarefas que começaram, aquelas ações que tiveram um início, um ponto de partida, só que ainda não chegaram a uma conclusão, a um ponto final. Ou seja, elas estão ainda acontecendo, elas estão decorrendo, elas estão ali se desenvolvendo ainda. Então, são aqueles verbos, aquelas expressões no português que denotam isso, né? Que a tarefa, a ação, ela está acontecendo ainda, que é o famoso gerúndio, e são as palavras, os verbos, né? Palavras não, os verbos. Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. São os verbos... São os verbos terminados em endo, indo, ando, ondo, né? Ondo também tem. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Eu estou caminhando na praça, eu estou rezando na igreja, eu estou cozinhando na minha casa, eu estou passando roupa, eu estou passando pano em casa, eu estou bebendo água, eu estou assistindo TV. Então, são coisas que começaram, não tiveram um fim, ou são coisas que estão acontecendo. Aonde você está caminhando? Geralmente eu estou caminhando na praça aqui de casa. Não que eu estou fazendo isso agora, mas isso é recorrente. Isso acontece com frequência na minha vida.
Então, tendo esse conceito de gerúndio apresentado para vocês, é a mesma coisa no inglês, o presente contínuo, aquela ação que está continuando, que ainda não acabou. Como que a gente identifica o presente contínuo no inglês? Como que a gente identifica o gerúndio no inglês? Nós vamos ter o verbo, a raiz do verbo, e no final do verbo, ele vai ser terminado com a partícula ing, o famoso ing, ou seja, andando, walking, certo? Cozinhando, cooking, certo? O ing final dos nossos verbos, tá bom? Então, perfeito. Vamos só ler aqui para ver se eu não esqueci de nenhuma informação. Este tempo verbal é reconhecido porque o final do verbo principal da oração é ing, certo? Sem segredos. Então, todos os verbos terminados em ing, gerúndio, tá bom? Para ter uma ideia melhor e poder usar este tempo de forma correta, entendemos o ing como correspondente ao gerúndio em português. Ando, endo, indo, ondo. Exemplo. Mary is walking to work. Ou seja, Maria está caminhando até o trabalho. Mary is walking to work. Então, é uma ação que não terminou. Ela está caminhando, ela está indo, ela está em movimento. Ela já saiu de onde ela está, não chegou ainda. Então, ela está andando ainda para chegar no trabalho dela, tá bom? Uma observação importante. O gerúndio, no inglês, sempre vai ser ing, ok? Gerúndio no inglês, na verdade, não sempre. A maioria das vezes vai ser ing. Mas nem todo ing a gente vai traduzir como gerúndio, tá bom? Isso é meio que uma pegadinha do inglês. Às vezes a gente vai ter o gerúndio como escrito com o infinitivo, né? Que é o to mais o verbo. Enfim, não importa isso agora. Importante a gente entender esse conceito. Nas próximas aulas e com alguns textos que a gente já viu, alguns exemplos, a gente consegue assimilar melhor quando usar cada caso, tá bom? Perfeito. Então, acrescentar o ing no final do verbo, mas com isso entram algumas regras. Termina em consoante, termina em vogal, como é que é essas questões, né? É só acrescentar o ing? Não é tão simples assim, mas são as regrinhas pequenininhas que a Maiara vai apresentar para vocês. E não se preocupem em decorar essas regras. Será que é isso? Será que não é? Aos poucos, conforme vocês vão lendo, ouvindo, estudando, vocês vão se adaptando e vendo qual é o caso, o que fica mais bonito, mais bem escrito. Então, aos poucos, vocês vão se acostumando com o correto, tá bom? Então, parecem regras difíceis, mas fiquem tranquilos porque não são, tá bom? Perfeito. Maiara, com você. Então, vamos lá, pessoal. Eu esqueci desse, mas tá ok. Você quer que eu fale? Quer falar? Não, pode falar. Então, nesse slide aqui tem um exemplo, né? Na verdade, como que uma frase é formada no presente contínuo na afirmativa. Então, essa frase ela é formada por um subject, um auxiliar verb, mais um main verb, mais o ing e o complemento, certo? Então, she is walking in the park. She é o sujeito, certo? Que é ela. Is é o verbo auxiliar, que a gente já viu que o is funciona junto com o sujeito para formar ali o verbo to be. O walk é o nosso verbo, que seria o verbo caminhar. Ele foi acrescentado o ing nele, então walking, o verbo mais o ing e o complemento, in the park. Então, she is walking in the park. Ela está caminhando no parque. Esse é basicamente como uma frase deve ser construída no presente contínuo, certo? Vamos para nossas regrinhas. Assim como a gente viu para a formação de plural e para, se eu não me engano,
na hora da gente fazer as frases no infinitivo, nós temos algumas regrinhas para colocar o ing. Como o Murilo falou, não tem necessidade da gente decorar, conforme a gente vai usando e vendo como elas aparecem para a gente vai aprendendo como que elas são construídas. Por exemplo, se o verbo termina em e, a gente substitui substituímos essa última letra pelo ing, certo? Então, cai o e e a gente coloca o ing, que é o exemplo do verbo have, que é o verbo ter. Então, have, ter, having, cai o e acrescenta o ing, fica tendo, certo? A mesma coisa do verbo take, que é tomar, pegar, né? Take também é pegar em alguns casos. Então, cai o e a gente acrescenta o ing, taken, tomando, pegando, taken. Certo? Então, com o e é bem fácil. Tira o e e coloca o ing no final, já foi feito, a palavra já foi passada para o gerúndio, para o presente contínuo. Certo? Mais uma regra. Se o verbo termina em ie, trocamos essas duas vogais por y e acrescentamos o ing. Então, quando uma frase termina em ie, a gente tira o y e acrescenta o ing, que é o caso da palavra die, que é morrer. Logo, cai o ie, se acrescenta o y e o ing. Então, die, morrer, dying, morrendo. Certo? Tiramos o ie, acrescentamos o y e o ing. Lie, mentir, a mesma coisa. Tira o ie, acrescenta o y mais o ing e nós temos a palavra mentindo, certo? É bem tranquila essa também. Tirou o ie, colocou o y e acrescentou o ing, como todas as outras palavras. Quando o verbo é monossílabo ou dissílabo e segue o padrão de consoante, vogal, consoante, CVC, duplica-se a última consoante. Então, se a nossa palavra é terminada em CVC, consoante, vogal, consoante, a gente vai duplicar a última letra e acrescentar o ing, que são esses casos do to swim, nadar. Logo, swimming, nadando. To swim, nadar. Swimming, nadando. Então, a gente pegou o M, duplicou, como pede a regra, e acrescentamos o ing no final. A mesma coisa com o verbo to travel. Viajar. Nós duplicamos o L do final de travel e acrescentamos o ing. Tem lugares que escrevem esse traveling com L só. É a única palavra do inglês que pode ser escrita das duas formas, com L só ou com dois L's, certo? Não está errado escrever traveling com L só e o ing. Ela se aplica. Já vi alguém me perguntou, acho que foi na aula que a gente fazia com o pessoal da empresa, o traveling com L só. O traveling não tem problema ficar com L só. Mas, se a gente for seguir a risca, a regra, ele seria com dois. To cut, que é cortar, o verbo cortar. Cutting. Então, duplicou o T e acrescentou o ing, cutting. Tanto faz cutting ou cutting. Cutting fica mais britânico, cutting fica mais americano. Então, cutting. To cut, cutting. To run, correr. Então, to run, correr. Running, correndo. Duplica-se o N e acrescenta o ing. To sit, que é o verbo sentar. Duplica-se o T e acrescenta o ing e a gente já fez o gerúndio dessas palavrinhas. São poucas essas que vão terminar em CVC, mas é bom a gente ficar atento. Se for CVC, duplica a última e coloca o ing no final, que tá perfeito. Aí tem duas exceções a essa regra. A primeira, quando a última consoante é W ou X, ela não é dobrada, ainda que ela que ela seja CVC, que é o exemplo do snow, do to snow. CVC, né? N-O-W. A gente logo teria que duplicar o W para fazer o snowing, mas essa palavra, pela convenção americana, ela é uma exceção, então não se acrescenta
não vai se duplicar o W no final. Então, to snow, nevar, snowing, nevando. Só acrescentou o ing no final, como a primeira regra pede, tranquilo. E a palavra to fix, que é a mesma coisa, ela também é uma CVC, certo? To fix, consertar, fixing, consertando. Simplesmente colocou o ing no final da palavra e fez o presente, o gerúndio dela, certo? A segunda exceção, se a sílaba tônica for a primeira, não se dobra a letra final, acrescenta-se somente o ing, que é o caso da palavra open. Open, a sílaba tônica, a sílaba forte, é o O, logo no começo da frase. Então, open, abrir, opening, abrindo. Não se, apesar dela ser CVC, não vai dobrar o N, vai só colocar o ing porque ela tem a primeira vogal tônica, a primeira vogal forte. E a palavra happen, happen, happen. Como a primeira vogal dela é a forte, a gente vai simplesmente colocar o ing no final sem dobrar o N do final do happen. Certo? Happen, happening. Bem simples assim. Se a palavra forte, a vogal tônica, for a primeira, não se duplica a última letra. Vamos a alguns exemplos aplicados em frases. I am studying. I am studying. Eu estou estudando, certo? A palavra study termina com E, então colocamos o Y mais o ing. He is working. He is working. Working é uma palavra regular normal, só acrescentamos o ing. Ele está trabalhando. She is reading. She is reading. Ela está lendo. Ela está lendo. Então, reading também não tem nenhum tipo de... não entra nenhuma regra, só acrescentou o ing no final. It is raining. It is raining. Está chovendo. O rain também é uma palavra que não se encaixa em nenhuma regra, simplesmente se acrescentou o ing no finalzinho dela. They are cooking. They are cooking. Eles estão cozinhando. Cooking também, só se acrescentou o ing no final, tranquilo. We are reading. We are reading. Nós estamos escrevendo. Reading também, só acrescentou o ing no final e tranquilo. Certo? Vamos para mais alguns exemplos aplicados em frases. I am crossing the street. I am crossing the street. Eu estou atravessando a rua. A próxima. He is buying a bag. He is buying a bag. Ele está comprando uma bolsa. I'm living in London. I'm living in London. Eu estou morando em Londres. She is taking a bus for school. She is taking a bus for school. Ela está pegando um ônibus para a escola. We are walking by bicycle. We are walking by bicycle. Nós estamos andando de bicicleta. She is lying for her dad. She is lying for her dad. Ela está mentindo para seu pai. He is dying for a disease. He is dying for a disease. Deus me livre, guarde. Ele está morrendo de uma doença. She is taking to her mom. She's talking, so sorry. She's talking to her mom now. She is talking to her mom now. Ela está falando com a mãe dela agora. They are studying. Are they studying at the moment? Eu ia ler a frase sem entonação da pergunta. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento? She is American, but she's living in Canada at present. She is American, but she's living in Canada at the present. Ela é americana, mas está morando no Canadá atualmente. Essas frases bem corriqueiras são só para a gente entender o quanto a gente usa o gerúndio e às vezes nem percebe, certo? Que é o presente contínuo. Então, ele vai estar... é bom a gente se acostumar com ele, que ele está presente na maioria das ações que a gente fala e faz durante o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Então, ele é muito importante a gente dar uma atenção, porque a gente usa muito, muito, muito mesmo, certo?
E aí o Murilo vai... Mayara, pode deixar nesse slide. Oi, pode deixar nesse aqui? Isso. Ok. Daí uma observação importante, pessoal, que até agora a gente viu que os verbos mudavam na terceira pessoa. Então, na primeira e na segunda era de um modo, na terceira pessoa para o he, she, it era de um outro modo. Nesse caso, o verbo principal ele vai manter igual para todos. Então, para o eu, para o tu, para o ele, para o ela, para o nós e para eles, vai ser a mesma coisa. O que vai mudar é aquele verbo auxiliar que vai concordar com o sujeito. Por exemplo, she, qual que é o verbo to be do she? É o is. Qual que é o verbo to be do eu, do I? É o am. Então, I'm crossing the street. Eu estou atravessando. Se fosse ela está atravessando, seria she is crossing the street. Ok? Então, o verbo auxiliar que vai conversar com o sujeito. O verbo principal, que é a ação que está no gerúndio, vai ser igual para todas, tá bom? Pode seguir o slide, Mayara? E aqui a gente vai ver que para formar as negativas e as perguntas, segue o mesmo princípio que nós já aprendemos. Qual que é o princípio que a gente já aprendeu? Que o verbo auxiliar, ele vai para antes do sujeito. Então, ou junta com o not. Né? Então, por exemplo, eu estou amando. I'm loving. Eu não estou amando. I am loving. Eu estou amando? Pergunta. Am I loving? Ok? Então, mesmo sistema, pessoal. Lembra que eu falo, inglês é matemática. É só saber encaixar, fazer as contas certas e praticamente vai dar certo. Então, para a gente perguntar alguma coisa, também no gerúndio. Você está cozinhando? Are you cooking today? Você está cozinhando hoje? No, I'm not cooking today. Não, eu não estou cozinhando hoje. Então, é a mesma coisa. Para negar, acrescenta o not ao verbo auxiliar. Para perguntar, o verbo auxiliar vai para o começo da frase. Tá certo? Eu não vou ler todos os exemplos aqui, senão fica muito repetitivo, mas o sistema é o mesmo. Vou só ler o you, por exemplo. You are loving. Você está amando. Vou negar. Você não está amando. You are not loving. Você não está amando. Agora eu vou perguntar. Você está amando nossas aulas de inglês? Are you loving our English class? Are you loving? Inverti o lugar do verbo auxiliar. Em vez de ele estar entre o sujeito e o verbo, ele foi para o começo da frase antes do sujeito, ou do pronome, no caso. Tá certo? Então, bem simples. A gente vai ter alguns exercícios de fixação dessa matéria para vocês colocarem aí, esquematizarem, transformarem em negativa, em pergunta, traduzirem, tá bom? Então, essa é a matéria de hoje, presente contínuo. O ING como presente contínuo, aquela ação que começou, não terminou. Ando, endo, indo, o famoso gerúndio no inglês, no português. Na aula que vem, a gente vai ver algumas particularidades quando aparece o ING, mas a gente não traduz como gerúndio. A gente traduz com alguns outros tempos. O futuro, infinitivo, como causa, como objeto, etc. A gente vai ver todos esses casos. Mas, por agora, o presente contínuo do ING é isso, tá bom? Daí, antes de a gente entrar na nossa segunda etapa, pessoal, eu ia perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto. Né? Se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, se alguma coisa não ficou claro do assunto que a gente falou hoje, tá bom? Eu pergunto agora, porque às vezes as dúvidas elas estão claras para vocês. Então, para não deixar passar essa dúvida aí. Alguém Murilo, tem alguma coisa? Murilo, Sou eu. Aqui, uma coisa que você já explicou várias vezes, mas eu ainda não consegui memorizar. Por exemplo, se eu quero negar que eu estou amando, né? Que você está amando. É aqui, you are not loving.
Eu não posso dizer you are don't love? Nesse caso, não. Eu não vi quem que falou e não reconheci a voz, desculpa, tá? Maria Helena. Maria Helena, perfeito, agora apareceu aqui. Nesse caso, não precisa ser o don't. Por quê? Se eu coloco are e don't, eles nunca conversam. O are e o don't nunca conversam. Por quê? Por quê? Aí isso é importante vocês entenderem e essa pergunta é muito boa. Por que que eles nunca vão estar juntos? Porque são dois auxiliares. O are é o verbo to be, que às vezes é auxiliar, né? Faz às vezes de auxiliar. E o do é o auxiliar do presente para outros verbos. Então, eu não posso colocar eles dois juntos numa mesma frase. Então, porque senão eu estou repetindo. Pode perguntar. O don't eu só uso no presente, é isso? O don't a senhora só usa no presente e, por exemplo, somente no presente. No gerúndio, então tá bom. eu não estou me lembrando agora que se existe alguma forma, mas acredito que não. Porque o verbo que acompanha as ações, por exemplo, eu estou andando, vai ser sempre o verbo to be. Sempre vai ser o is, o are e o am. Então, nesse caso, eles nunca vão aparecer juntos. Tá. Beleza, muito obrigada. Já esclareceu, obrigada. Imagina, um prazer. Alguém mais, pessoal, tem alguma observação, alguma dúvida? Que maravilha. Nossa explicação assim, ó, maravilhosa. Não surge nenhuma dúvida, é tudo claríssimo. Olha que maravilha. Que orgulho de vocês. Maravilha, gente. Eu acho que só faltou a gente ter falado, a dúvida da dona Maria Helena foi muito boa, porque a gente acabou não explicando isso mesmo, que o presente contínuo, ele só expressa ações que o verbo to be consegue nos auxiliar, né? Que ou nós somos alguma coisa ou nós estamos fazendo alguma coisa, certo? Então, só serve o verbo to be, não vai poder ser usado com qualquer outro auxiliar, porque não dá para a gente colocar outra, por exemplo, eu estou amando, eu estou correndo, eu estou caminhando, sempre eu estou fazendo alguma coisa. Sim. Então, nesse caso, né, ou sou ou estou amando ou estou fazendo algo. Então, precisa ser o verbo to be, que é o único verbo que expressa ser ou estar. Não pode colocar outro auxiliar. E pode ser tanto no presente, no passado. Por exemplo, eu fui andando, né? I was walking, alguma coisa assim. Eu estava andando. I was walking. Na Via Sacra. I was walking in the Via Crucis. Aí coloquei um latim no meio, misturei. Mas, enfim, vocês entenderam o conceito, né? Pode ser usado no passado também, mas a gente vai aprender o passado agora em abril, tá? Então, depois a gente coloca ele no meio aí. Mas é o passado do verbo to be. Was é o passado do verbo to be. Eu estava. Isso mesmo. Maiara, foi bom isso que você colocou, viu? Foi bom. Perfeito. Então, só para a gente entender que não tem como a gente expressar outro tipo de ação que não seja com o verbo to be, ou falando ou sendo. É uma outra dica que é bom para a gente separar as coisas, né? E memorizar. Exatamente. Exatamente. Eu sou ou estou fazendo alguma coisa. Exato. Eu só me atinei nisso na hora que a senhora falou, que para a gente que sabe, é comum, né? A gente nunca vai querer colocar com outro, mas para quem está aprendendo, é uma boa observação. Ele só pode ser usado com o verbo to be, nenhum outro auxiliar. Ou o verbo to be no presente ou o verbo to be no passado. Joia, obrigada. Perfeito. Imagina. Pessoal, a gente vai fazer a nossa imersão de hoje. O que acontece? Nós estamos numa semana muito especial, né? Uma semana assim que a gente chama da semana maior, a semana mais importante, a semana mais profunda, a semana mais marcante do nosso ano como cristãos, né? Então, a gente está na nossa Semana Santa e eu quis trazer um assunto dessa Semana Santa para a nossa imersão. Eu espero que vocês gostem. O que acontece? Há alguns anos atrás, eu não me lembro o ano agora, vai aparecer ali, acho que é 1930, alguma coisa assim. Santa Faustina, que era uma irmã, uma freira polaca, né, da Polônia, ela teve as famosas aparições de Jesus misericordioso a ela. Hoje ela já é canonizada, né? Ela é considerada santa, existem santuários em honra dela,
existem santuários em honra da Divina Misericórdia, que foi uma devoção que ela, né, a partir da experiência mística que ela teve, das visões que ela teve, se espalhou pelo mundo. Muito bem. Nessas aparições que Jesus misericordioso teve a Santa Faustina, né, apareceu para ela, uma das coisas que Jesus mesmo pediu é que se fosse pintada uma imagem de Jesus misericordioso e que essa imagem seria a fonte de misericórdia para o mundo todo. Depois, ainda nessas aparições, Jesus pediu que o segundo domingo da Páscoa, ou seja, o próximo domingo, fosse celebrada a festa da misericórdia. Foi um pedido de Jesus a Santa Faustina. Passados-se os anos, né, o mesmo santo que canonizou Santa Faustina, que foi João Paulo II, ele instituiu essa festa como uma festa global mesmo. A festa da misericórdia é celebrada no segundo domingo da Páscoa. Depois dessa introdução, colocados que o segundo domingo da Páscoa é a festa da misericórdia, na Sexta-feira Santa, né, que é a sexta-feira agora, dia da Paixão do Senhor, é o dia que tradicionalmente começa-se a novena da misericórdia. Então, por isso que eu trago esse assunto, porque nós estamos aí nesse contexto de Semana Santa, de novena da misericórdia, tem muitos canais na internet que transmitem essas novenas, muita gente faz, muita gente tem essa imagem na própria casa. Enfim, é uma devoção aí muito especial, com muito carinho que as pessoas têm essa imagem de Jesus misericordioso nas suas casas. E é sobre ela que a gente vai fazer a nossa imersão de hoje. Pode passar, Mayara, por favor? O que acontece? Eu lembrei da data certa, 1931. Eu vou ler são informações breves que eu peguei próprias de um site dedicado à Divina Misericórdia, a sua mensagem, e a gente vai ler e traduzir algumas palavras, naquele mesmo esquema que a gente sempre faz, colocando atenção nas palavras que nós já sabemos, e assim nós vamos fazer o exercício de hoje. Tá bom, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida no meio desse processo da tradução e da leitura, vocês podem me interromper. Vamos lá. Essa imagem aqui é a Santa Faustina com a imagem de Jesus misericordioso nas mãos. Vamos lá. In 1931, our Lord appeared to Saint Faustina in a vision. She saw Jesus clothed in a white garment with his right hand raised in blessing. Vamos lá. Algumas palavras que são parecidas com o português. Faustina, o nome dela não muda. Jesus, e acabou. Vision. Vision talvez seja uma parecida. Vision, visão, tá bom? Vision, visão. Então vamos traduzir. Em 1931, our Lord, nosso Senhor, appeared, apareceu, tá no passado, apareceu. A quem Jesus apareceu? Para Santa Faustina. Como? Em uma visão. Eu estou colocando essas palavras, quem, como, quando, que é o que a gente viu semana passada. Se eu pergunto essas coisas para um texto, eu consigo compreender ele muito bem. Então, quando? 1931. Quem apareceu? Nosso Senhor. Para quem? Para Santa Faustina. Como isso aconteceu? In a vision, numa visão. She saw Jesus clothed in a white garment. Ela viu Jesus vestido em um white, branco, garment, vestimenta. Ou seja, ela viu Jesus vestido numa vestimenta branca. With his right hand, com a sua mão direita, raised, ou seja, levantada, in blessing, ou seja, levantada em bênção, né? Abençoando. Olha que legal, blessing, o ing aí, ó, blessing. Então, a sua mão direita levantada, abençoando, em bênção, como a gente quiser traduzir, tá bom? Próxima. His left hand was touching his garment in the area of the heart, from where two large rays
came 40, one ready and the other pale. Okay? Vou ler de novo para vocês. Quem tiver com o microfone mudo, eu espero que todos tentem repetir aí na casa de vocês a nossa leitura. Ó. His left hand was touching his garment in the area of the heart, from where two large rays came 40, one red and the other pale. Vamos lá. His left hand, a gente falou da mão direita que estava levantada. Ou seja, a gente vai falar da mão esquerda agora. Left hand. A sua mão esquerda was touching. Olha que interessante, a gente acabou de estudar isso. Ó. Was é o verbo to be no passado. E o touching, um gerúndio. Então, sua mão esquerda estava tocando. Touching. Estava tocando. His garment, a sua vestimenta. In the area of the heart, ou seja, area na área, na região. Heart a gente já aprendeu muitas vezes, né? Na música do Miguel, né, que a gente cantou do filminho, aparecia heart várias vezes. Na área do coração. Então, sua mão direita estava tocando a vestimenta na área do coração. De onde 2 largos raios were 2 large rays, onde 2 largos raios 40 eu não sei o que é. Mas deve ser saindo, nasceram, alguma coisa assim, né? Brotando, tá bom? A gente pode ver o seguinte, a Mayara deu joia para mim, então tá maravilha. Onde 2 grandes raios vieram nascendo, saíram, brotaram. Como eram esses raios? One red and the other pale. Um vermelho, um era vermelho. One red, um vermelho. And the other, o outro, pale, pálido, branco. Ok? Pale é pálido, branco, pálido. Ok? Quem ficou pálido é porque ficou branco, não é transparente, tá bom? Pale, branco. Então, vocês vão falar assim, a frase de Jesus está errada, eu vejo os raios azuis, brancos e tudo mais, e agora que está falando que é pálido. Então, é pálido, né? Branco ali, clarinho, tá bom? Perfeito. Pode passar, Mayara. She gazed intently at the Lord in silence. Her soul filled with awe. Eu treinei essa palavra antes de dar aula. Alguma coisa assim. Esse ale aí, tá? Ale. Não é ale, é all. Isso, all. Essa é a pronúncia. All. But also, with great joy, Jesus said to her. Vamos ler de novo. She gazed intently at the Lord in silence. Her soul filled with awe, but also with great joy. Jesus said to her. Vamos lá. Ela gazed. Gazed eu anotei aqui, mas eu não lembro o que é. É encarar. Vamos traduzir junto. Admirar, gazed. Encarou? Encarar, admirar, gazed. Muito bem, Mayara. Ela admirou, encarou Jesus atentamente, intently, atentamente. At the Lord, ou seja, ela observou o Senhor atentamente. Como que foi isso? Como que isso foi feito? Numa palavrinha que é bem parecida com o português. Silence, em silêncio. Ela observou atentamente o Senhor em silêncio. Her soul, a alma dela, filled é o passado de encher, encheu-se com ale. Não é ale, é all.
se encheu-se de medo. Essa é uma outra palavrinha para medo, né? Com temor. Encheu-se de temor. Olha que bonito isso que fala. Sua alma encheu-se de temor, mas também com uma great joy, uma grande alegria. Sua alma encheu-se de temor, mas também com uma grande alegria. Ponto final. Jesus said to her. Jesus disse para ela. Vamos ver o que Jesus disse sobre essa imagem. Para Santa Faustina. Paint an image according to the pattern you see, with the signature, Jesus, I trust in you. Paint an image according to the pattern you see, with the signature, Jesus, I trust in you. Pinte uma imagem according, de acordo, com pattern, com a figura, com a imagem que você vê. Pinte uma imagem de acordo com a figura, com as formas que você vê. Com a assinatura, com o escrito. Jesus, I trust in you. Jesus, eu confio em vós. Então, todos os quadros de Jesus misericordioso estão escritos, Jesus, eu confio em vós. Por que Santa Faustina quis ou porque alguém resolveu escrever lá embaixo? Não, porque o próprio Senhor pediu que essa figura tivesse isso. Teve lá escrito, por quê? Porque Jesus pediu com essa assinatura. Jesus, I trust in you. Claro que a gente está falando em inglês, né? A frase original se diz Jezu ufam tobie, né? É em polaco. Jezu ufam tobie, que é Jesus confia em vós em polaco, porque foi a língua que Santa Faustina falava e da qual ela recebeu as visões, ok? Então, pinte uma imagem de acordo com a figura que você vê, com o escrito, Jesus, eu confio em vós. Próximo. Vocês estão gostando, pessoal? Espero que sim. Joia na tela? Maravilha. O que Jesus continuou falando para Santa Faustina? I promise that the soul that will venerate this image will not perish. I also promise victory over its enemies already here on earth, especially at the hour of death. Vamos ler juntos. Leiam na casa de vocês, pessoal, por favor. Ai, Murilo, não peguei, não importa. Destravem a língua, destravem a boca, abram a boca, soltem a voz. Vamos lá. I promise that the soul that will venerate this image will not perish. I also promise victory over its enemies already here on earth, especially at the hour of your death. Ok? Perfeito. Vamos traduzir, mas primeiro vamos colocar atenção nas palavras parecidas com o português, porque aqui tem várias. Olha, promise, prometer, promessa. Venerate, venerar, veneração. Image, imagem. Victory, vitória. Especially, especial, especialmente. A gente já sabe que o li ali no final é especialmente. E acabou. Perfeito? E depois, se a gente for falar todas as que a gente já sabe, tem um monte aí. Mas vamos juntar. I promise. Eu prometo. Jesus prometendo isso, gente. Olha que maravilha ouvir isso. Eu prometo que a alma that will, que vai venerar, que venerará, que venerar esta imagem, eu prometo que a alma que venerar esta imagem will not perish. Isso é lindo. Eu quero que essa mensagem, além de ser legal de ouvir, de aprender inglês, toque o coração de vocês nessa semana, gente. Eu prometo que aquele que venerar esta imagem da Divina Misericórdia não perecerá. Não perecerá. Isso é uma promessa
uma promessa de uma santa já canonizada, de uma aparição reconhecida. Eu prometo que quem venerar essa imagem não perecerá. Eu também prometo, I also promise. Eu também prometo victory, vitória, over, em cima dos seus inimigos. It's, né? Então, é o possessivo. Eu também prometo vitória sobre os seus inimigos. Already here, já aqui na terra, especialmente na hora da nossa morte. Da nossa morte, não, especialmente na hora da morte, of death, da morte. Então, eu também prometo vitória sobre os seus inimigos, já aqui na terra, especialmente na hora da morte. Essas são as palavras de Jesus a Santa Faustina. Ouçam, abram o coração. Legal, pessoal, a tradução até aqui? Próxima, vamos lá. Jesus de novo. I'm offering people a vessel with which they are to keep coming for graces to the fountain of mercy. De novo. I am offering people a vessel with which they are to keep coming for graces to the fountain of mercy. Ok? I'm offering. Eu estou oferecendo. Eu estou oferecendo. Nós acabamos de estudar isso. Ó. I am. Eu estou. Offering. Verbo oferecer no gerúndio. Eu estou oferecendo. Oferecendo a quem? Às pessoas. Ao povo. O que eu estou oferecendo às pessoas? O que Jesus está oferecendo às pessoas? A vessel. A vessel, eu busquei o significado, é um vaso, mas um vaso assim como uma fonte, algo de onde jorra, né? Um vaso onde está ali transbordando de coisa. A vessel, um vaso, um recipiente, um lugar onde brota as coisas. With which they are to keep coming, onde eles podem vir, né? Onde eles podem acessar, keep coming, onde eles podem ter acesso. Ok? For graces, de graças, para a fonte de misericórdia. Acho que é isso. Não, tá certo. Onde eles podem vir para tomar, né, para pegar as graças nesta fonte de misericórdia. Fountain of mercy. Fonte de misericórdia. Fountain of mercy. Ok? Ó, essa palavra, mercy, misericórdia. A gente já leu, acho que algumas vezes isso aí. Lord, have mercy. Senhor, tende misericórdia. Have mercy. Misericórdia. Ok? E aqui, antes de passar para o próximo, vou comentar um dado histórico aí, cultural para nós, que esta imagem aqui do lado, tá vendo? Essa imagem aqui do lado foi a primeira imagem que pintaram, né? Ou seja, Jesus teve as aparições para Santa Faustina, Jesus pediu a imagem, depois Santa Faustina encomendou ali com algum padre, com a ajuda do diretor espiritual dela, que fosse pintada uma imagem. Daí pintaram essa daí. Essa foi a primeira. Eu não sei exatamente onde ela está agora. Mas diz o diário de Santa Faustina que quando ela viu essa imagem, ela começou a chorar. Ela falava, Jesus é muito mais lindo que isso, é impossível que essa seja a imagem que ele pediu. Então, essa foi a primeira que foi pintada. E ela chorou quando ela viu, porque não, Jesus é muito mais lindo, Jesus é muito mais maravilhoso que essa pintura. Enfim, uma anedota aí da vida de Santa Faustina, porque essa imagem que está aí do lado foi a primeira que foi pintada, tá bom? Mas tem uma outra que ficou famosa. Antes de seguir os textos, eu acho que tem mais uma... Pode passar, Mayara. Desculpa, antes de mostrar as imagens, tem a continuação do texto, esqueci. That vessel is this image with the signature, Jesus, I trust in you. Ou seja, este vaso de onde brota a misericórdia é o quê? É esta imagem com o escrito, Jesus, eu confio em vós.
Então, Jesus, querendo derramar a sua misericórdia sobre o povo, o que ele vai fazer? Ele pede essa imagem para Santa Faustina. Então, esse vaso de misericórdia que Jesus está falando é a própria pintura que ele está pedindo. I desire that this image be venerated first in your chapel and then through the world. Eu desejo, I desire, eu desejo, that this image, que essa imagem seja venerada. Eu desejo que essa imagem seja venerada. First in your chapel, primeiro na sua capela, ou seja, na capela do convento de Santa Faustina. And then, e depois, through the world, ou seja, ao redor do mundo, por todo o mundo. Então, este vaso de misericórdia é a imagem com o escrito: Jesus, eu confio em vós. Eu desejo que essa imagem seja venerada, primeiro na sua capela e depois ao redor, por todo o mundo. Through the world, todo o mundo, por volta de todo o mundo. Tá certo? Vou mostrar para vocês a imagem que ficou famosa. Daí passaram-se alguns anos. Pode passar, Mayara, por favor. Passaram-se alguns anos, daí foi pintada uma nova imagem, que Santa Faustina gostou um pouco mais e tudo mais. E o que aconteceu? Essa imagem foi a que ficou famosa. Por quê? Porque essa fama ganhou, essa imagem, essa devoção ganhou fama, atraía muitos peregrinos, e ali os peregrinos recebiam muitos milagres. Então, vamos dizer que essa imagem, vou colocar entre aspas aqui, tornou-se aquela milagrosa, aquela pela qual os peregrinos iam, faziam as suas orações, repetiam as devoções que Santa Faustina propagou, e ali eles recebiam muitos milagres. E é a original, ó. Está escrito ali, ó, Jesus ufan tobi, né? Jesus, eu confio em vós, em polaco. Essa imagem, hoje, ela está localizada no Santuário da Divina Misericórdia, lá na cidade. Na verdade, não é na Cracóvia, é uma cidade muito perto da Cracóvia, a cidade do Papa João Paulo II. E ali, né, tá essa imagem original pintada, tá bom? Existem dois lugares, né, depois a gente pode passar algum site para vocês verem. Existe o Santuário da Divina Misericórdia e existe a capela do mosteiro onde Santa Faustina viveu, que é onde está a imagem, tá bom? Murilo, então, essa imagem é que ficou famosa. Aquela primeira imagem que a gente estava vendo, ela está exposta em algum lugar? Eu acredito que sim, Mayara. Eu não sei aonde, mas ela está. Certo. Eu acredito que ela esteja até de fora de alguma igreja. Eu já vi algum relance na internet, assim. Vou investigar, depois a gente compartilha. Tá Obrigada. Bom? E um detalhe interessante, pessoal, que a gente está aprendendo inglês, só que aprendendo coisas também. Que nesse Santuário da Misericórdia, embaixo da imagem, está a urna de Santa Faustina, com seus restos mortais. Então, ali ela é venerada, ali ela o pessoal vai para rezar. Eu tive a graça de ir lá uma vez, quando eu fui para a jornada lá na Cracóvia, em 2016. É uma experiência muito bela, e por isso que, né, deu no meu coração aqui de compartilhar com vocês isso, tá bom? Perfeito. Dito tudo isso sobre a Divina Misericórdia, sobre a aparição e tudo mais, a gente já está caminhando para o nosso final da aula. Eu vou passar algumas orações, que são as orações do Terço da Misericórdia, que não sei se alguém tem aqui o costume de fazer essa oração, mas acredito que vão gostar de saber essas orações em inglês. Pode passar, Mayara, por favor. Então, essa oração é: o Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade, tal, tal, tal. Então, eu vou ler ela em inglês para vocês e depois eu vou traduzindo, que tem alguma outra coisinha que muda, tá bom? Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Olha que linda essa oração em inglês, cara. Eternal Father, Pai eterno, eterno Pai. I offer, a gente já viu que offer é o quê? Oferecer. I offer you, eu ofereço a vós, eu vos ofereço. The body and the blood, o corpo e o sangue. Body
body and bloody, corpo e sangue. Soul and the divinity, alma e divindade. De quem? Of your dearly beloved son. Aqui eu achei interessante. Em português a gente fala diletíssimo, uma palavra linda, diletíssimo, meu dileto, aquele que eu amo com todo o meu coração. E aqui fala, ó, dearly beloved son. Qual que é a tradução em inglês? Dearly é querido, queridíssimo, amado filho. Queridíssimo, amado filho. Ficou bonito também, né? Queridíssimo e amado filho. Our Lord. Quem que é esse? Our Lord Jesus Christ. Nosso Senhor Jesus Cristo. In atonement for our sins. Atonement é a mesma coisa, em reparação. Em reparação pelos nossos pecados e os pecados do mundo todo. Os pecados do mundo todo. Tá bom? Eu queria que vocês lessem comigo essa oração aí na casa de vocês. Eu vou ler bem devagar para vocês lerem. Os únicos que não podem ler é que tem gente dormindo em casa. Então, se você não tem gente dormindo em casa, fale em alta voz essa oração comigo. Vamos lá. Eternal Father, I offer you the body and bloody, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. Só corrigindo, é dearly beloved Son. Dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. Ok? A gente vai passar mais alguns minutinhos do horário previsto, pessoal, mas só para eu passar as outras orações, só são mais 2 frases, tá bom? E nós concluímos. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós and the whole world, e do mundo inteiro. Só essa palavrinha sake, que eu não pesquisei, eu não sei o que é. Sabe o que é, Mayara? Sake? Ou se você puder pesquisar aí. Eu vou pesquisar, que eu também... Sake. É uma palavra difícil, que na oração em português não tem uma tradução, mas só para a gente saber. Então, pela sua dolorosa paixão. E olha que interessante aqui, um detalhe que eu já falei para vocês. O inglês, algumas vezes, é matemático. Então, por exemplo, a palavra sorrow é dor, ok? E full, cheio. Aquilo que é cheio de dor é o quê? Doloroso, ok? Então, for the sake, pela sua dolorosa paixão. Esse sake é porque é dar razão a alguma coisa. Quando a gente fala em inglês, a gente costuma falar for the God's sake, pelo amor de Deus, okay. Pelo razão. Então, sake é como se fosse a razão de algo. Isso, então, pela razão da sua dolorosa paixão. Sua dolorosa paixão, isso mesmo. Bonito também. Por causa da sua dolorosa paixão, devido, graças a Deus tem. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Próxima. E depois tem aquela... Perdão. Depois tem aquela oração do final. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos ler ela em inglês. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Rezem aí na casa de vocês, leiam aí na casa de vocês. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Então, Deus Santo. Em português nós rezamos Deus Forte.
Aqui, Holy Mighty One é aquele que tudo pode. Holy Mighty One. O santo que tudo pode, tá bom? One Mighty é aquele único que pode, tá? Na tradução. Holy Immortal One. Deus imortal, o santo, único e imortal. Have mercy. Tende misericórdia. On us, de nós. And on the whole world. E do mundo inteiro. Vou ler mais uma vez. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amém. Amen. Tá bom, pessoal? Não sei, acho que acabou, né, Mayara? Acabou. Perfeito. Pode encerrar a apresentação, por favor? Uma curiosidade que eu achei bonito, ali na frase, ele fala on us, não of us. É como se a misericórdia fosse colocada acima de nós, não somente para nós. É bonito, né, da gente pensar dessa forma. Legal, gostei também. Pessoal... Posso fazer uma pergunta? Claro, Irene. Eu percebi que nos textos, algumas palavras, elas são maiúsculas. Assim, não é nome próprio. Aí, por exemplo, sou... algumas palavras na oração atrás ali tinha. É alguma coisa para indicar sagrado? Acredito que, assim, não é, se tiver, a maioria das vezes é igual no português. Aqueles verbos e palavras que a gente poderia se referir ao Deus, né, ao bom Deus, às vezes a gente coloca em letra maiúscula. Tá. Nesse caso eu não reparei, né, não tinha colocado atenção nisso. Posso depois ver se está se referindo a Jesus, ou se é o povo, ou se é uma própria coisa de digitação do site. Eu vou dar uma olhadinha e depois eu falo, tá bom? Tá bem, obrigada. Imagina. Alguém, então, só encerrar, pessoal, estava começando a ver o negócio. É o seguinte, a gente trouxe todo esse tema da Divina Misericórdia, com informações interessantes, informações que estão presentes no nosso dia a dia. Tenho certeza que aqui muitos conheciam essa de devoção à Divina Misericórdia, já rezaram o terço da Divina Misericórdia, e tudo isso para fazer o quê? Trazer a filosofia do nosso estudo para aqui, né, para essa nossa aula, que é trazer coisas que nós amamos, e coisas que são do nosso interesse, que tocam diversas realidades da nossa vida para o inglês, tá bom? Então, isso nos ajuda a entender muitas coisas em inglês, a fazer a aula muito interessante, agradável, profunda, onde não somente a gente entende coisas em inglês, mas a gente aprende muito mais, a gente reza, a gente se conecta com algo que vai além de nós, né, com o transcendente, com o Deus que existe, enfim. Então, tudo isso para fazer o inglês assim muito mais profundo, que vá nas raízes aí de vocês, tá certo? Então, vou pedir para a Mayara encerrar a nossa gravação. Agradeço a aula de hoje, pessoal, e ficamos aqui disponível para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Feliz Páscoa, Murilo e Mayara. Para vocês também. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, Happy gente. Easter. Obrigada. Boa Feliz Páscoa. Páscoa. Boa Páscoa. Oi, Zezé.